O Leandro tem uma deficiência de 95%. Este problema de saúde deveu-se ao parto ou ele já nasceu mesmo com este problema? Não, ele na geração era perfeito. E sempre todos os exames e os médicos e tudo, sempre disseram que estava tudo bem. Isto foi no parto. O parto correu mal e arrebentou a panceta, ainda foi fazer cesariana, mas o menino já estava com problemas. E ficou com uma paralisia grave, que tem 95% de capacidade. Podemos dizer que é o 100%, porque elas têm de pôr 95% e não 100%. E é uma criança que já fizemos ao longo destes anos vários tratamentos com ele, sempre acompanhado com fisioterapias e terapias da fala e outras. E então, só que ele é muito espástico, é uma paralisia muito espástico, a nível motor, é só a nível motor, cognitivo ele é uma criança muito inteligente, a parte cognitiva muito boa, mas derivado da espasticidade ele não consegue dominar a inteligência que tem. E então é a parte do controle é que é a parte muito afetada e da espasticidade. E ele, para ele poder ter qualidade de vida, ele tem de ter muito acompanhamento de terapias, porque senão fica muito espástico e não se consegue nem ele dominar o controle, nem nós, a pessoa que está a cuidar dele, dar-lhe as voltas, porque ele fica completamente espástico e com uma força fora do normal e é difícil dar as voltas. E então eu já fiz vários tratamentos a nível nacional e estrangeiro. E qual foi o nível de recuperação? O nível da recuperação, posso dizer que todos os tratamentos incluídos, e terapias e acompanhamentos e tudo, ele teve 60% de melhoras. Não conseguimos os nossos objetivos, porque também já não seria impossível, pois são células que morrem. Mas ainda não deixei de lutar para ele ter mais qualidade de vida. E para ele ter qualidade de vida, o ideal é nunca desistir dos acompanhamentos de terapias. E o que é que ele levou a recorrer à associação? E como é que a conheceu? Eu andava na fisioterapia aqui, nesta avenida, com um menino, que venho de Severo de Boga, aqui para o Porto, porque nós lá não temos, e eu arranjei aqui, e andava por a Segurança Social. E ando aqui, e um dia ia aqui a passar e vi a publicidade na porta, escrito na porta. Como eu estava a ver que a criança estava-me a regredir derivado à espasticidade que tinha e que mesmo as terapias que eu fazia pela Segurança Social, porque não tinha possibilidades de pagar outras, e vi que era de relaxamento que ajudava muito na parte espástica da criança, eu recorri aqui à associação para perguntar o tipo de terapia. Perguntei os preços e vi que os preços estavam fora do meu alcance, porque não tenho trabalho no campo, mas só para ajuda, e com ele não tenho condições onde o deixar, porque nós temos num sítio desertificado. Eu vivo em Severo de Boga, num sítio certificado, não temos nada para estas crianças, nem onde as deixar. O meu marido trabalha na construção civil, ou trabalhava na construção civil, agora é reformado com uma reforma de 500 euros. E eu não tenho possibilidades de pagar. Ele foi abandonado por a mãe e por a família da mãe, quando era pequeno, e eu tomei conta dele. E então tenho lutado ao longo da minha vida com a ajuda das pessoas para todas as melhoras e qualidade de vida desta criança. Portanto, já anda aqui na associação desde 2018. Sim, foi quando eu vim aqui para o Porto
quando consegui a fisioterapia aqui no Porto. E então recorri, vi que estavam os preços fora do meu alcance, fiquei um pouco triste e a senhora da associação destinou a ajudar-me. Da maneira que ela pôde estajar, mas às vezes aborrecia-me vir, porque gostava-me vir, porque não podia pagá-las. Mas ela nunca desistiu de ajudar o menino, porque viu que o menino melhorou muito na parte de espasticidade e era muito mais fácil para mim, e o menino na parte cognitiva sentia-se, na parte cognitiva sentia-se muito melhor, adorava as terapias. Ele assim que vinha da fisioterapia lá para aqui, sentia uma alegria ao vir fazer estas terapias, e para mim era muito mais fácil lidar com o menino ficava muito mais relaxado. Então eu continuei sempre. Toda a ajuda que me deram, eu aceitei-a toda, sempre, para a qualidade de vida desta criança. E hoje também quero continuar, porque é a solução desta criança ter mais qualidade de vida. Ele nunca pode ficar sem terapias. Todo tipo de terapias é ideal para esta criança, para ajudar na parte espástica. 16 anos é a idade do Leandro. Que esperança para o futuro? Fazem parte do seu imaginário e que tanto deseja para o seu neto? Sim, é o que eu mais desejo para o meu neto, porque eu vivo sozinha com ele e com o acompanhamento do meu marido. Mas o meu marido nem sempre pode, é uma pessoa também doente. E eu tenho de cuidar dos dois por vezes. Ora bem, a esperança sempre dele recuperar um pouco. Mas o principal é manter-lhe a qualidade de vida. E eu não consigo manter-lhe a qualidade de vida sem ele ter terapias adequadas que o ajudem. E onde este tipo de terapias, na minha experiência que tenho já ao longo destes anos, no geral com a criança, as terapias de relaxamento são ideais para ele. Esta entrevista vai ser exibida a um plantel do Clube de Futebol. Para os sensibilizar, qual é a mensagem que gostaria de lhes transmitir? A mensagem que eu gostava de transmitir é que não quero ajuda para mim, quero ajuda para esta criança, para ela ter qualidade de vida. E que me ajudem para eu poder continuar com as terapias que lhe dá qualidade de vida. Porque eu tenho 60 anos de idade, já não posso muito, não posso nem andar em determinadas coisas. O meu marido é reformado com a reforma de 500 euros e eu não tenho possibilidades de pagar. E ele foi abandonado pela parte de família de mãe. O pai fez a vida dele e está a fazer a vida dele. Dá alguns apoios, mas muito mínimos. É um apoio de 80 euros por mês, que nada dá. Eu vivo num sítio desertificado, que não há nada, no meio de uma serra, e que muitas vezes nem tenho, se ele não tiver terapias para estar relaxado, eu não consigo muitas vezes fazer-lhe as voltas, porque ele fica muito espasto, porque eu tenho de fazer muita força para poder dominar o controle dele. E eu já não sou nenhuma jovem. E eu pedia, porque eu também não tenho muitos aparelhos de ajuda, para técnicos para ajudarem às voltas da criança. E o principal é eu mantê-lo relaxado, para poder eu ser mais qualidade de vida para o menino e também eu poder lidar melhor com ele e tratar melhor dele. E não há pessoas que me ajudem, porque não há. Vivo sozinho, os meus filhos estão a viver longe e só estou eu sozinha com ele praticamente.
e preciso de que continue os mesmos tratamentos que ajudaram até agora, continuar, porque agora começa a ser adulto, ainda mais força tem, ainda mais plasticidade tem e ainda mais difícil é, mais ele precisa de acompanhamento. Porque se ele deixa de ter os acompanhamentos, ele entra num quadro tão espástico que este menino depois é um problema com ele. Perde a qualidade de vida praticamente toda.